Bem, continuando nessa nossa segunda aula, desse nosso último tópico, a gente está falando sobre essa vida de gratidão. A gente falou sobre algumas plataformas de uma vida de gratidão. E hoje eu quero falar com você, nesse momento, sobre essa questão da gratidão e da paz. Eu quero dizer para você que a gratidão, ela traz ordem na nossa vida e a paz de Deus, ela traz mais gratidão para a nossa vida. Você consegue entender isso? Que a gratidão traz ordem às nossas vidas porque alinha a nossa vida com a mentalidade do céu. Eu quero dizer isso para você, a gente começando essa aula, que gratidão e paz andam juntos. Por que eu coloquei o título dessa nossa aula, a ordem que a gratidão traz? Porque eu quero ver com você essa junção da gratidão e da paz. A palavra paz, shalom, no hebraico, ela pode ser entendida como ordem no meio do caos. Ou seja, quando tudo ao nosso redor está um caos, a nossa vida interior está em ordem, está alinhada, está equilibrada. E é isso que a paz de Deus faz com a nossa vida. Eu quero ver com você, nessa nossa aula de hoje, esse alinhamento da paz com a gratidão. Colossenses capítulo 3, verso 15, nós lemos na nossa primeira aula, eu quero reler com você agora. Diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, ao qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Junto com a percepção da paz, vem o entendimento de nós sermos agradecidos. Filipenses capítulo 4, um pouquinho mais para trás, Filipenses capítulo 4, verso 6 e verso 7. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você está conseguindo ver essa conexão da paz com a gratidão? Isso é muito importante, gente. A paz de Deus é a própria experiência da presença de Deus. E a paz de Deus, porque Deus, ele não está separado dos seus atributos. Quando nós falamos dos nomes de Deus, nós estamos falando de um caráter de quem Deus é. A paz de Deus não é somente algo que Deus tira de um bolso e dá para você e ele fica sem. Não, a paz de Deus é a sua própria presença. Ele é o Deus da paz. Ele é Jeová Shalom. A palavra paz no grego eirene significa paz, descanso, quietude. Pode significar harmonia, acordo, segurança, prosperidade, felicidade. Tudo isso está dentro do contexto da paz, e a paz de Deus, e a harmonia e o acordo. Eu acho interessante essa palavra, a raiz dessa palavra, eirene, é a palavra eiro. Provavelmente é dessa raiz que é tirado eirene, eiro, e eiro significa juntar-se a. Ou seja, a paz que nós experimentamos é porque nós nos juntamos ao Deus da paz. Isso é maravilhoso. Saber que eu e você podemos experimentar a paz porque o Deus da paz está conosco. E é por isso que nós podemos ser gratos a Deus. Sabe por quê? Porque a nossa vida está em ordem. Não é difícil quando a gente tem muitas situações da nossa vida sendo contra. E nós falamos que apesar disso nós temos algo no nosso espírito que nós podemos levantar de dentro de nós, sabe? E poder sermos gratos, isso porque vem do nosso espírito. Mas há uma luta entre a nossa mentalidade e o nosso espírito, você sabe disso. Que o inferno quer colocar vários pensamentos dentro de nós que vão combater a verdade da palavra que está no nosso coração. Então, gente, há uma grande dificuldade na nossa mentalidade se nós olharmos para as coisas de fora. Mas quando nós estamos ligados a Ele, há um alinhamento, há uma ordem dentro de nós, aleluia, que nós ficamos focados nele. E parece para o mundo que a gente é maluco. Sabe, parece para o mundo que a gente não está nem aí. Mas eu me lembro de Eliseu e do seu moço, né, sendo ali cercado por cavalos e cavaleiros, e quando Eliseu sai da sua tenda, ele vira e fala: Senhor, abre os olhos desse filho para que ele veja que maior
são os que estão conosco. Olha só o entendimento da visão de Eliseu. Olha só o entendimento da visão do mundo sobrenatural. E porque ele teve aquela visão, ele não se perturbou, como o seu moço se perturbou. Se perturbou, o moço de Eliseu se perturbou, por quê? Porque ele não tinha os olhos do seu coração iluminados, abertos para que ele pudesse ver, perceber, discernir, saber como. Lembra que nós falamos na aula passada? Saber como. E aqui a palavra eirene vem provavelmente dessa raiz de juntar-se a. Nós temos verdadeira paz, porque nos juntamos ao Deus da paz. E aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Quando nós nos unimos com Deus da paz, a paz do lado de dentro. E consequentemente, nós vamos ver a paz do lado de fora. Aleluia! Eu quero ver com você esse texto de Juízes capítulo 6, a gente falando sobre adoração, falando sobre gratidão, falando sobre paz. Mais uma vez, a paz e a gratidão, elas se conciliando. Olha só, Juízes capítulo 6, verso 22 a 24, diz: Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Presta atenção nisso. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Verso 24, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Então quando Gideão teve uma experiência com Deus, o que ele faz? Gideão teve aquela experiência com Deus, o anjo do Senhor aparece a ele e fala: eu sou contigo, não temas. E em resposta a isso, Gideão faz um altar de adoração. Presta atenção nisso, um altar é um lugar de adoração. É um lugar de comunicação, é um lugar de influência. Um lugar onde transações espirituais eram feitas no coração do adorador. Uma resposta, um selo a um ato ou uma promessa feita por Deus. Eram marcos de um lugar, uma comemoração de um encontro com Deus. E eu quero que você entenda isso da seguinte maneira. Quando Gideão levanta um altar de adoração, é como se Deus trouxesse uma promessa para Gideão, Deus trouxesse algo para Gideão e Gideão estava ali assinando um contrato. Quando Gideão levantava um altar de adoração, é como se ele estivesse falando: Senhor, eu estou aceitando os termos do contrato e estou assinando nessa linha. O assinar nessa linha e o aceitar os termos do contrato, ele fazia levantando um altar de adoração. E esse altar de adoração, por isso que nós falamos que é uma transação no coração do adorador, Gideão já havia aceitado a proposta de Deus no seu coração. Então ele vai, levanta um altar de adoração, e esse altar serve como um marco. Todas as pessoas que passarem por ali saberiam que um contrato, saberiam que uma proposta foi feita da parte de Deus. Aleluia! E alguém aceitou a proposta de Deus. Quando Gideão aceita aquilo, quando Gideão ouve a voz do anjo, ele fala: eu tenho que assinar esse contrato. Eu tenho que assinar nessa linha sublinhada. Porque Deus me fez uma promessa e eu vou confiar na promessa dele. Aleluia! Eu aceito os termos do contrato, como se Gideão estivesse dizendo. E eu coloco publicamente para que todos saibam que eu aceito sua presença e a sua paz. Paz, gente, é muito mais do que um conceito. É uma condição que vai além do que sentimos e se torna um fato, independente das circunstâncias da vida, dependendo completamente do seu relacionamento com Deus. É por isso que nós estamos falando que paz é ordem no meio do caos. E fica muito mais fácil. É claro que fica muito mais fácil nós sermos gratos quando a nossa vida está organizada, está ordenada. Fica muito mais fácil. Mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. E isso é que é maravilhoso na vida do crente. Eu e você podemos experimentar paz mesmo no meio do caos. Veja só mais uma menção da Bíblia onde fala de paz, de gratidão. A gente falou de Gideão e a gente falou de um altar de adoração. E altares é no lugar de agradecimento. Isso é bom a gente complementar.
Altares eram lugares de agradecimento também. Então, quando Gideão estava levantando um altar ali, ele também estava dizendo: Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pela tua presença, eu te agradeço pela tua paz, eu celebro um marco nesse lugar, em agradecimento, aleluia, de que tu és o Deus da minha paz. 2 Crônicas, capítulo 33, verso 16, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: consertou o altar do Senhor, falando de Manassés, ofereceu nele ofertas de paz e ofertas de gratidão, e ordenou ao povo de Judá que adorasse o Senhor, o Deus de Israel. Então a gente falou lá na nossa primeira aula que junto com as ofertas de manjares, outras ofertas podiam ser adicionadas, né? Ofertas queimadas e as ofertas pacíficas. A oferta pacífica, ela trazia dentro dela uma outra oferta, que era a oferta de gratidão, também poderia trazer uma oferta de voto, né? Era uma outra oferta. E essa oferta de gratidão, ela era trazida junto com a oferta pacífica, tá? A oferta de manjares era uma oferta que ela celebrava a generosidade de Deus, em agradecimento à generosidade de Deus. A oferta de paz, aleluia, fala da nossa comunhão com Deus. Essa oferta de paz também era conhecida como oferta de comunhão, era uma oferta voluntária, ela não era uma oferta que era obrigatória como oferta pelo pecado, né? A oferta de paz era uma oferta voluntária, onde você queria se lembrar e deixar os outros também saberem que voluntariamente você estava trazendo à memória que existia paz com Deus. Era uma oferta de comunhão. Ao contrário da oferta de manjares, por exemplo, que era uma oferta de grãos, era uma oferta de cereais, a oferta de paz era uma oferta que continha sangue, né? Como parte dessa oferta, eu falei, era oferecida uma oferta de gratidão. Interessante que, como parte do ritual dessa oferta, a oferta de paz, ela deveria ser comida no mesmo dia. Isso nos revela que o coração grato de ontem não é suficiente para hoje, gente. Por isso é que nós devemos viver uma vida de gratidão continuamente olhando para Jesus, para que eu possa ser grato hoje. E amanhã vou ser grato hoje. E depois de amanhã vou ser grato hoje. Ou seja, é uma vida de gratidão. E aí quando a gente se lembra dessa oferta de paz, a gente se lembra desse sangue que era adicionado à oferta de paz. Lembra que eu falei que a oferta de manjares era a oferta de grãos e a oferta de paz ela continha sangue, né? Isso nos lembra que nós fomos justificados, aleluia, porque nós temos paz com Deus. Eu e você temos paz com Deus, temos direito à paz e por isso devemos andar em gratidão. Podemos andar em gratidão, aleluia. Nós estamos falando de oferta voluntária, oferta que vem do nosso coração. Então, gente, alguns tópicos aqui, alguns pontos para a gente poder lembrar sobre gratidão e paz é que a presença do Deus da paz nos dá descanso. Olha só, Êxodo 33:14 diz: respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Paz, gente, é bênção de Deus. Salmo 29:11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. A paz de Deus, gente, é abundante, aleluia. Salmo 37:11 diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Salmo 72:7, floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. O que nós estamos falando? Onde há gratidão, existe um espírito de paz. E onde há um espírito de paz, há espaço para mais gratidão. Deixa o Deus da paz inundar o teu coração. E mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, você vai experimentar paz no teu coração. E com isso vai surgir gratidão de dentro de você cada vez mais. Tá bom? A gente está se preparando para ir para a última aula, então te vejo daqui a pouco.